A infância é feita de brincadeiras, estudos, amigos, esportes. E negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto na Lei Pelé e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, aos 13 anos, Cauã Basile é a maior esperança da base do Santos. Apenas 10 anos de idade, o menino Estevão transformou a vida de toda a família. Em junho de 2024, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhou um capítulo no mínimo questionável. O motivo? Uma criança de 10 anos. O Corinthians acusou o rival de oferecer 200 mil em luvas e 15 mil de salário para roubar uma das grandes promessas da base alvinegra, o que deu origem a uma batalha pública sobre o futuro dele. Meses depois, foi a vez do Palmeiras denunciar o rival por aliciar e levar um atleta do Sub-14, num caso que acabou na expulsão do Corinthians do movimento dos clubes formadores por falta de ética. A briga de duas potências do futebol nacional por esses meninos revela uma série de problemas que geralmente ficam em segundo plano. Crescer sendo tratado como produto tem consequências desastrosas. Então por que isso é tão normal no futebol? O 7-1 na Copa de 2014 não foi só um desastre para a autoestima do torcedor brasileiro, mas o impacto daquela humilhação serviu de justificativa para incendiarem o debate sobre uma mudança estrutural que eles sempre quiseram no futebol. O argumento era que o Brasil estava ficando para trás, porque a lei não permitia que jogadores com menos de 14 anos assinassem os tais contratos de formação, e que isso atrasava o desenvolvimento deles. Em 2017, quando o projeto de reforma da legislação esportiva começou a ser debatido, alguns deputados, seguindo o desejo dos clubes, fizeram a proposta de diminuir a idade mínima para 12 anos. A realidade era óbvia. Os clubes queriam driblar relações trabalhistas e ter garantia mais cedo sobre a grana que poderiam receber no futuro com a venda dessas crianças que, ao contrário do que os contratantes diziam, tinham cada vez menos mecanismos de proteção. Com um discurso sobre aprendizagem e desenvolvimento social, o trabalho infantil seria normalizado. Em 2023, a Lei Geral do Esporte foi aprovada e abriu o caminho para finalmente, em 2025, a CBF permitir contratos a partir dos 12 anos. A discussão sobre trabalho infantil é sempre complexa e tem quase um século de debates, leis e convenções internacionais. Enquadrar uma atividade como trabalho infantil depende da compreensão da Organização Internacional do Trabalho, da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente e da CLT, por exemplo. Em geral, é pensar numa atividade econômica feita por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima indicada por lei. No Brasil, os contratos de trabalho podem ser assinados a partir dos 16 anos e a partir dos 14 existem contratos de menor aprendiz. O problema é que o futebol infantil geralmente não é considerado trabalho, e sim visto como uma ferramenta de educação e desenvolvimento. Só que a forma como essas crianças são cobradas e pressionadas provam o contrário. Ou seja, esses meninos, eles na verdade são quase que um investimento, porque tem por trás dele também empresários e tudo mais, que estão lá amadurecendo para saber se eles vão ou não se tornar um jogador e depois gerarem riqueza. Aqui eu vou usar a história do Vini Júnior como um exemplo para você conseguir visualizar essa realidade. Um menino de origem humilde, criado em São Gonçalo, chegou na base do Flamengo com 10 anos e obviamente se destacou. A casa dele ficava a 70 quilômetros do Ninho do Urubu, onde depois de pouco tempo ele já tinha uma rotina de treinos. Então não era nada fácil chegar lá, muito menos conciliar isso com estudos. No papel, os clubes fazem de tudo para escapar da palavra trabalho e usam das diversas interpretações da lei para isso. Mas nada impede aliciamentos e propostas absurdas desde cedo, nem auxílios, que são praticamente salários para as famílias. No caso do Vini, que foi desde sempre tratado como uma joia, você deve imaginar que ele ainda teve mais benefícios que os outros, mas nem sempre. Segundo o Extra, entre 2013 e 2014, o Flamengo atrasou um auxílio de menos de R$1.000 para a família dele por mais de 6 meses e quase perdeu o jogador. Isso 3 anos antes dele assinar o primeiro contrato profissional com uma multa rescisória de 30 bilhões de euros. E nesse tempo, já era rotina ser observado pelas maiores potências da Europa. O discurso da meritocracia invade a infância de quem sonha em ser jogador, mas trabalhar mais quase nunca significa vencer. De acordo com dados da OCDE, no Brasil, a família pobre pode levar até 9 gerações para alcançar a renda média do país. O sucesso do futebol não é só um desejo distante, mas limita a existência dessas crianças. Mesmo depois de abrir mão do próprio desenvolvimento e da educação, só 1% conseguem virar profissionais. E mesmo quem consegue, ainda sofre. Segundo o relatório da própria CBF em 2019, 55% dos profissionais recebiam menos de um salário mínimo. E só 7% dos atletas concentravam 80% do valor total pago em salários no Brasil. A realidade dos salários milionários e da fama na Europa é restrita a uma parcela minúscula dessas crianças.
E para mostrar isso, eu nem preciso ir longe. A geração 2000, que jogou com o Vini na base, ficou famosa por passar 2 anos invicta e colocar 7 jogadores na seleção. Mas você não conhece quase ninguém. A maioria nem chegou no profissional do Flamengo e os que não desistiram da carreira rodam por times bem menores ou até jogam na várzea para conseguir se manter. Isso porque eu tô falando dos titulares. Ter os estudos e jogar futebol é muito complicado, porque eu tenho milhões de amigos que passaram comigo na base e não chegaram a lugar nenhum e hoje tem que trabalhar de algo que eles não gostariam. Essa lógica de mercado nega a infância. Muitos pais largam empregos e vendem casas para cuidar do produto e aumentam a pressão sobre uma vida que passa a só ter significado caso tenha sucesso. O medo constante de falhar causa transtornos psicológicos e aumenta a ansiedade, prejudica o desempenho e até a construção de identidade. E eles lidam com isso deslocados, às vezes largados em alojamentos com condições precárias, um problema que atingiu até os maiores clubes do país na última década. O Vini ainda contou com uma estrutura familiar e a distância de 70 quilômetros diminuiu aos poucos enquanto a situação ia melhorando. Outros enfrentam distâncias muito maiores, entre cidades e estados, sem qualquer garantia, acreditando em empresários que dão as costas no primeiro sinal de fracasso. O certificado de clube formador da CBF surgiu em 2011, um documento que prova que os clubes têm condições de manter jovens desde a questão física até a assistência educacional. Dos mais de 800 clubes registrados no Brasil, menos de 100 possuem o certificado. Mesmo assim, a principal preocupação são os direitos econômicos. Indenizações, mecanismos de compensações para clubes formadores, preferências para assinar o primeiro contrato oficial de trabalho. O bem-estar das crianças vira uma formalidade. Salvar a família e devolver os investimentos feitos por agentes e clubes. Chegando lá ou não, uma coisa é fato. Nenhuma criança que encara essas condições joga futebol para se divertir. Em 2018, uma criança da base do Cruzeiro bateu o recorde do Neymar e do Rodrigo e assinou um contrato com a Nike com apenas 10 anos de idade. Era Estevão William, ainda desconhecido pelo torcedor brasileiro, mas que já estava na mira de todos os grandes clubes do país. O assédio era grande, mas na época o superintendente da base do Cruzeiro deixou claro que, apesar da concorrência, existia uma ética e um respeito muito grande com atletas que não tinham idade nem para ter um contrato de formação. No mesmo ano, o Cruzeiro cedeu parte dos direitos econômicos de vários jogadores para um empresário como um acordo de pagamento de um empréstimo que o clube não conseguiu quitar. Eram profissionais e o Estevão, que com aquela idade, em tese, ainda nem tinha direitos econômicos. Além da prática de terceirizar esses direitos ser proibida pela FIFA, o pai dele foi surpreendido com uma notícia de que o filho, que legalmente não podia nem ter um contrato, já ter sido vendido. 2 meses depois de ceder os direitos da criança, o Cruzeiro contratou o pai dele para trabalhar no clube através de uma empresa fundada por ele. A EW10 Sports ajudaria a desenvolver a base, mas a investigação revelou que o documento da parceria foi registrado no clube como contrato particular de atleta. Quando esse contrato acabou, em 2019, o pai do Estevão foi contratado para ser assessor da vice-presidência do Cruzeiro. E depois passou para outra função na base. É claro, com direito a um salário muito maior do que a ajuda de custo que as famílias desses meninos recebem normalmente, mas que, de acordo com o clube, não tinha qualquer ligação com o futebol do Estevão. Enquanto todo mundo afirmava que o futebol estava sendo ferramenta de desenvolvimento e não trabalho, o Estevão já era centro de brigas políticas, econômicas e jurídicas. Apesar do esforço do Cruzeiro, o garoto foi embora e assinou seu primeiro contrato de formação com o Palmeiras, numa transferência que os meninos apontaram justamente imoralidade e falta de ética. O clube paulista foi o vencedor da corrida pelos direitos econômicos, e o resultado veio rápido. Ainda com 17 anos, Estevão foi vendido ao Chelsea por 61,5 milhões de euros. É muito dinheiro, mas sempre foi trabalho. Não é por acaso que o destino do Estevão foi o Chelsea. Com o elenco mais jovem da Premier League, o clube tem focado nos últimos anos na estratégia de ir atrás de adolescentes pelo mundo. São empresas internacionais que querem ter acesso cada vez mais cedo a pessoas em países subdesenvolvidos que vão servir como produtos e que vão gerar muito lucro para eles no futuro. Isso seria estranho em qualquer outra carreira, mas no futebol é encarado com normalidade. As formas de ter esse acesso variam, desde acordos e promessas milionárias entre clubes antes das transferências serem legais, até a estratégia das redes multiclubes, em que os clubes centrais não contratam os menores de idade, mas têm controle indireto sobre eles. O próprio Chelsea apostou na sua rede. A Blue Co, que comprou o Strasbourg, clube que vem se destacando na Ligue 1 e, coincidentemente, tem a menor média de idade do futebol europeu desde que foi comprado. Mas as polêmicas na gestão de menores não é novidade na Europa. O próprio Chelsea foi condenado em 2019 por assinar ilegalmente com 29 adolescentes. Na maioria dos casos, o clube alegava que os jogadores só estavam fazendo testes e não trabalhando. Inclusive, foi o próprio Chelsea que inflamou a discussão sobre ética e as regras da FIFA quando tirou o jovem Gael Calcutta do Lens em 2009.
No final de 2008, então o presidente Michel Platini ameaçou banir todas as transferências internacionais de menores de 18 anos na Europa e assustou os clubes. Na verdade, a transferência de menores de 18 já era proibida pela FIFA desde 2001, mas com várias brechas. Se a família do jogador se mudasse para o país por motivos não ligados ao futebol, por exemplo, nada impediria os clubes de assinarem com ele. A solução era oferecer empregos para essas famílias fora dos clubes, ou até colocar as crianças para dentro do país como estudantes internacionais, sempre dando um jeitinho de burlar a regra. Só que a ameaça de 2008 tinha uma camada mais profunda. Na época, o Arsène Wenger declarou publicamente o quanto ele odiava a ideia. If you ban players from moving before the age of 18, you know what will happen? The players will be sold anyway. To whom? To agents. At what age? At 13, 14. Where will they go? Not to top-level clubs with a top-level education. They'll go to clubs who have been bought by business people of a very low level and will stand by there until the age of 18, waiting to be sold. Da visão de dentro de um dos maiores clubes da Inglaterra, talvez a fantasia da oportunidade para os jovens fizesse mais sentido. Mas a movimentação da UEFA fazia parte de um problema muito maior, que estava expondo a realidade violenta do sonho das grandes ligas, o tráfico de crianças. Em 2009, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos publicou um relatório sobre o tráfico humano e as formas modernas de escravidão, que colocou essa discussão em destaque. Esse documento específico não falava diretamente do futebol, mas os pontos já estavam ligados. O mercado europeu estava explodindo e a FIFA revelou que todo ano cerca de 500 mil menores se movimentavam entre clubes. Mas a grande questão eram os que ficavam no meio do caminho. O maior escândalo envolvia o tráfico de crianças africanas, prova de uma relação colonial e de exploração que nunca acabou. Ainda em 2003, o presidente da FIFA não mediu palavras para dizer que os clubes europeus se comportavam cada vez mais como neocolonialistas, que não dão a mínima para herança e cultura e que praticam um estupro social e econômico, roubando os melhores jogadores dos países subdesenvolvidos. Homens que se passam por olheiros consagrados se aproximam dos principais talentos de escolinhas na África Ocidental, alegando ter contato com grandes times. Entre processos burocráticos e custos de viagem, cobravam taxas absurdas, às vezes chegando a 3 mil euros para levar os garotos para a Europa. As famílias não têm esse dinheiro, mas se endividam para conseguir pagar pensando no futuro milionário. Em processos corruptos, os agentes arranjam certidões e passaportes falsos. Isso quando não enfiam as crianças em alguma balsa para fazer a travessia do Atlântico. Chegando na Europa, aqueles que realmente eram testados nos clubes têm duas opções: passar e assinar um contrato abusivo ou reprovar e ser abandonado em um país desconhecido. Depois do abandono, o visto temporário expira e os jovens viram imigrantes ilegais. Toda essa exploração se baseia na fantasia do futebol como caminho para mudar de vida e na chance de uma criança de sustentar sua família através do seu talento. Do tráfico na Europa às milhares de crianças sem rede de apoio e estrutura no Brasil, o trabalho infantil é uma realidade do futebol e está condenando o futuro de muita gente. Assim como normalizamos a desigualdade, normalizamos enxergar crianças como produto. Só que os produtos são descartáveis e a infância do seu craque favorito provavelmente também foi.